O fim do casamento de Virgínia com Zé Felipe pegou muita gente de surpresa, principalmente os 53 milhões de fãs que a Virgínia tem nas redes sociais. Além disso, muita gente começou a comentar sobre o assunto, principalmente famosos, e tem várias gente dando opiniões sobre o fim do casamento de Zé Felipe e levantando também algumas teorias. Uma delas é que Virgínia descobriu uma traição de Zé Felipe. Outra é totalmente ao contrário, é que a Virgínia possa ter tido uma recaída por seu ex-namorado, o Rezende. Obviamente que isso são apenas teorias, enquanto os fãs da Virgínia torcem para que ela volte, com o Zé Felipe. Lembrando, que eles têm 3 filhos, e isso é um ponto importante. Mas eu quero trazer para vocês aqui a opinião do Kaká Diniz, marido da Simone Mendes. E ele fala a respeito dessa separação e cita alguns pontos importantes. Hoje, assim como você, eu também fui surpreendido com a notícia da separação do Zé Felipe e da Virgínia. Eles que são uma família incrível e não tem como não sentir. Porque a gente olha para eles e vê mais do que um casal famoso. A gente vê uma família linda, construída com amor, com sonhos, com propósitos e 3 filhos que são presentes de Deus e fruto dessa história. E muitas vezes, no final, são as pessoas que mais sofrem. E por mais que o mundo queira normalizar o fim de um relacionamento e até tente romantizar uma separação, existe uma verdade que não vai mudar nunca. O amor de verdade, ele nunca acaba. Enquanto a gente não desiste, ele nunca acaba. E mais do que isso, quando Jesus está no centro, tudo pode ser restaurado. Porque quando a gente tira os olhos das circunstâncias e volta os olhos para Deus, Ele começa a fazer o que a nossa força humana não dá conta de fazer. Não é na força do braço, é na força do Espírito. Porque amar não é sobreviver só aos dias bons. Isso aí é maravilhoso, mas é sobre escolher permanecer, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando a nossa vida está um caos. Isso é amor de verdade. É entender que onde os olhos veem um fim, Jesus vê um recomeço. É saber que as diferenças não são motivos para separação, mas sim para ser um complemento, para aprendizado, para lapidar. Porque ninguém casa pronto. A gente casa para ser moldado, para crescer e para amadurecer. E quando a gente permite que Jesus sente na mesa da nossa casa, Ele alinha, Ele cura, Ele conserta, Ele restaura tudo que o mundo tentou quebrar. E o mundo tenta quebrar a todo instante. Minha oração, minha torcida e meu carinho estão totalmente voltados para vocês, Zé Felipe, Virgínia, e que Deus toque profundamente cada pensamento de vocês, cada decisão, cada conversa, até mesmo no momento de silêncio. E que vocês possam entender que às vezes a vida não está pedindo para acabar, ela está pedindo para vocês colocarem Jesus no centro. Porque quando Ele está no centro, não existe tempestade que derrube, não existe crise que destrua e não existe dor que Ele não possa transformar em cura. Lembra disso? Eu estou torcendo de verdade por vocês, pela família de vocês, pela história de vocês e por esse amor que vocês não têm dele. Porque quando Jesus é a base, tudo pode ser reconstruído. Eu acredito nisso, piamente. Está viralizando também uma influenciadora que comentou sobre o relacionamento de Zé Felipe e Virgínia. E ela citou alguns pontos importantes. Entre eles é que o dinheiro não está acima da família. E o mais interessante desse comentário, que eu já vou deixar aí para vocês, é que foi curtido pela Poliana, até então, sogra de Virgínia. Pra que tanta fama, tanta exposição, tanto dinheiro, se no final você corre o risco de quebrar exatamente o que era motivo para isso tudo? A sua família. Você pode alcançar seus maiores sonhos, você pode virar um fenômeno, ficar extremamente rica, mas e daí? Se o essencial tá ruindo, o que sobra? O que me chama a atenção nessa história toda é o seguinte: Virgínia se tornou uma pessoa com tanta visibilidade que até quando ela erra, age de forma impulsiva, ela é premiada por isso. O engajamento sobe, o hype fica lá em cima, a audiência cresce. A separação vira conteúdo, vira audiência, vira moeda. Só que nem tudo que nos beneficia merece ser exposto. Tem coisa que precisa ser sagrada, tem coisa que precisa ser guardada, tem coisa que mesmo que gere visualização, não merece ser sacrificada. Família é uma dessas coisas, matrimônio também. E, gente, não existe casamento sem discórdia. Se você tá procurando alguém que nunca vai te contrariar, nunca vai discordar, já pode parar. Ou vai viver a vida toda sozinha ou vai pular de relacionamento em relacionamento. Porque quando a fase da paixão passa, e ela sempre passa, o que sobra são as pequenas discordâncias, os ajustes, as renúncias. E ou você aprende a lidar com isso, ou vai repetir esse ciclo para sempre.
Eu imagino de verdade que eles não tiveram 3 filhos à toa. Não foi sem querer, eles queriam sim uma estrutura familiar. Quiseram construir uma história e construíram. Mas agora é tão triste que vai quebrar tudo só porque tá difícil? Só porque a fase tá ruim ou o estresse tá alto? Mas quem disse que casamento era sobre facilidade? Quem disse que é sobre perfeição? Casamento é sobre compromisso, sobre decisão, sobre lembrar todos os dias do porquê ter começado. E em meio a esse turbilhão de agendas, de compromissos, de contratos, será que eles ainda lembram o porquê? Encher a casa de amigo, parente, gente que opina, grava, que fica, que passa e esquecer do um a um, do olho no olho, do casal que se escolheu, da família que se formou. Cuidado com tanto de gente que entra. Não é sobre ter muita gente por perto. É sobre ter quem realmente importa por dentro. Porque se não cuidar, a casa vai ficando cheia, a agenda vai ficando lotada, mas o coração vai ficando vazio. Família precisa de tempo de qualidade, de silêncio, de conversa sem roteiro, de abraço sem ensaio. E não adianta, pode ter 3 filhos, milhões de seguidores, uma conta bancária super recheada. Se não parar pra lembrar o porquê, o pra quem e o pra quê, tudo vai virando só um movimento, só barulho. Se eu tivesse a oportunidade de dizer só uma coisa pra Virgínia, como alguém que acompanha assim, mas sem julgamento, de coração mesmo, eu diria só uma coisa. Cuidado, menina. Senão daqui a pouco você só vai ter dinheiro. Além de tudo isso, a Virgínia tá sofrendo muito hater. Muita gente tá culpando Virgínia pelo fim do casamento com Zé Felipe. E nas últimas 24 horas, ela já perdeu mais de 100 mil seguidores. E vale lembrar que recentemente, por conta da CPI das bets, a Virgínia também já tinha perdido mais de 1 milhão. Então, esse último mês não foi tão bom para a Virgínia, né? Contabilizando tudo aí, ela já perdeu 1 milhão e 100 mil seguidores nas últimas horas. É muita gente, né, pessoal, deixando de seguir a Virgínia, uma das maiores influenciadoras do Brasil e quem sabe do mundo, né? Enfim, por conta de todo esse hater, o Zé Felipe veio a público, né, e fez um stories falando sobre o assunto e pedindo para que essas pessoas que estão atacando o hater na Virgínia para com isso. Até porque, segundo o próprio Zé Felipe, não foi ela somente que acabou com esse casamento. Seguinte, quero pedir, mano, fundo do meu coração mesmo, pra todo mundo parar de atacar a Virgínia, quem tá atacando. Ela não foi ela que terminou esse casamento. A gente entrou num consenso, foi eu e ela, nós 2 juntos. E viu que ia ser o melhor para não dar briga. A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos. Eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também. E é isso, velho. Então, eu peço só que pare de inventar coisas, sabe? De coração mesmo. E é isso, é a vida que segue. A gente tem que ter uma convivência maravilhosa e graças a Deus a gente tem. O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virgínia, e para ela também. Para finalizar, vale ressaltar que esse fim do casamento com o Zé Felipe, muita gente acha que é estratégia, né, para poder recuperar esse 1 milhão que a Virgínia tinha perdido de seguidores. Mas se esse foi o caso, é bom lembrar que o tiro saiu pela culatra, até porque a Virgínia está perdendo mais seguidores ainda. Porque os fãs dela e do Zé Felipe não queria, né, ou melhor, jamais imaginaria que seria possível uma separação tão repentina como essa. Pegou muita gente de surpresa, como já disse para vocês, e o caso ainda vai muito longe. Se realmente for o fim do casamento dele e não for nenhum tipo de estratégia, vocês podem ter certeza que vai dar muita polêmica e provavelmente um ainda vai falar do outro. Enfim, se você quiser acompanhar esse caso, entre outros de famosos, aqui nesse canal, basta você se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se já gostou desse, deixa aquele like que ajuda muito o YouTube mandar novos vídeos para vocês. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.